E o Diniz pode ser a peça que faltava para a renovação do Coutinho. Sabe aquela pecinha, a engrenagem tá quase rodando, mas só falta um óleo, só falta você pegar o WD-40 e aí a engrenagem começa a rodar. Cara, eu acho que é isso que o Diniz vai ser nessa renovação do Coutinho. Esse é o MSC Vasco. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você gosta das minhas análises, dos meus comentários e das notícias que eu dou aqui, que eu acompanho, considere deixar seu like, se inscrever no canal. Também deixa seu comentário aí para eu saber que você tá acompanhando, tá engajando aí no vídeo, beleza? Então, seja muito bem-vindo e vamos pro vídeo. Cara, o Diniz deu algumas declarações no jogo, depois do jogo contra o São Paulo, depois da vitória, que o pessoal perguntou para ele sobre o Coutinho, sobre a renovação do Coutinho. Claro, esse é um assunto que a mídia vai explorar bastante, porque, pô, pelo amor de Deus, né? É o Coutinho renovando com o Vasco. Então, é o ídolo da torcida renovando com o gigantesco. Então, pô, com certeza vai virar notícia, né? E a gente também vai comentar aqui também, porque é um assunto maravilhoso a gente comentar, por favor. E perguntaram para ele sobre a renovação e tal, o que ele acha. E ele pediu sim a renovação do Coutinho. Ele dá uma moral enorme pro Coutinho, uma moral gigantesca mesmo pro Coutinho. Isso é muito importante também pro time ficar bem, pro time se entrosar, né? Só um parênteses aqui também, perguntaram pro Verratti sobre a renovação do Coutinho. O Verratti falou, eu já ameacei ele vai renovar sim, deu uma brincada e tal, mas com certeza o Verratti deve ter conversado com ele, pedido para ele ficar também, pedido para ele falar para ele que o quão ele é importante no nosso time, e ele é muito importante mesmo, a gente sabe disso. A gente, ele encaixou assim com o Diniz, que é um absurdo, é o Ryan na flecha, é o Coutinho no arco, é o Verratti na outra flecha, é o Nuno na outra flecha, e o Coutinho munindo todos eles, distribuindo bola, dando passes bons, entregando bola boa pro PH cruzar, e fazendo aquela triangulação, aquela aproximação com o Nuno. Isso, cara, dá gosto de ver o Vasco jogar assim, né, cara? Dá gosto de ver. Eu sou um fã incondicional do Coutinho, sempre acompanhei a carreira dele. E, cara, ele falou que ele ia voltar pro Vasco, ele voltou, ele abriu mão de dinheiro pra voltar pro Vasco, ele abriu mão de dinheiro agora do Aston Villa pra encerrar o contrato e ficar livre pra renegociar o contrato com o Vasco. Cara, se ele pedir umas luvas de contratação aí, eu acho que o Vasco tem que pagar, porque ele merece. O trabalho que ele está fazendo no Vasco é muito importante, o foco dele, a determinação dele é algo louvável que nem todo jogador tem, né? Que nem todo jogador tem. Então, acho que a gente precisa dar essa moral aí pro nosso cria, o pequeno mágico, porque ele faz magia. Aquela bola que ele esconde contra 6 marcadores do São Paulo em volta dele, ele entrega a bola pro Verratti, pô, aquilo ali é cinema puro, cara. E o Verratti dá um passe. Cara, aquele passe do Verratti é coisa de maluco, passezinho de 3 dedos pro PH. Se o PH faz aquele gol lá, o Coutinho ia virar o gênio da noite naquele dia, né? O pessoal pagou muito pau pra ele, mas você sai aquele gol aí que o cara ia pegar ele no colo e ia levar ele pra casa. Mas, voltando a falar do Diniz, cara, o Diniz, ele deu o comentário e ele se estendeu um pouquinho no comentário com o Coutinho, que eu queria ler aqui pra vocês, pra gente entender junto como que o Diniz tá dando tanta moral pro Coutinho. Eu vou pegar aqui na minha colinha pra ler pra vocês, ó. O pessoal perguntou da renovação do Coutinho e tal, aí o Diniz respondeu assim: eu acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, do Vasco, da torcida e meu. Está só no começo dessa trajetória com a minha presença. Tenho muita conexão com o Felipe. Sou um grande admirador, sempre fui do talento dele. E da pessoa, cada vez mais, à medida que eu vou conhecendo. Um jogador do talento dele que tem uma humildade que se equipara. Acho que tem muito a oferecer à torcida do Vasco e ao futebol brasileiro. Costumo dizer que jogadores como o Felipe são um presente ao futebol brasileiro.
fez uma partida gigante hoje, dia do aniversário, dia dos namorados, partida simbólica, que acho que ele não vai esquecer tão cedo. Eu travo um pouquinho na hora de falar Felipe, porque eu sempre costumo falar Coutinho. E aí vem Coutinho na cabeça, mas o Diniz chama ele de Felipe. Cara, olha a moral que ele dá. Olha a moral que ele dá pro Coutinho. E ele já falou que ele é fã do futebol do Coutinho. E quem não é, né? Quem não é fã do futebol do Coutinho? Então, é muita moral. Eles devem estar conversando bastante. O Diniz vai fazer aquela boa pressão para a renovação do Coutinho. Tomara que as coisas andem durante essa semana, a próxima semana, né? Na renovação, que o Vasco e o Coutinho cheguem num denominador comum, que seja bom para as duas partes, porque é muito... Cara, ele é um jogador muito, muito cobiçado. Pode não aparecer notícia, mas com certeza tem time de olho nele. Não só do Brasil, mas de fora com certeza tem time de olho nele. Vendo os jogos que ele faz, que nego de scout, esses caras assim, com certeza estão aqui, ó, urubuzando só pra ver o Vasco dar uma brecha, pum, e tentarem contratar o Coutinho. Então, que o Vasco seja rápido, que vá com confiança e que vá certeiro no contrato para oferecer pro Coutinho, que o Coutinho responda rápido e dê tudo certo. Beleza, pessoal? Eu queria comentar mais um assunto hoje. Agora um assunto que a gente falou do super jogador positivo. Agora vamos falar do lado um pouquinho negativo do que aconteceu, né? Vocês lembram de ter visto o Lloyd jogar algum jogo? Depois daquela palhaçada que ele fez com o Diniz? Daí ele fazia assim pro Diniz? Vocês lembram de ter visto? Queria comentar, fazer uma análise mais aprofundada sobre isso, que é o seguinte. Uma tese que eu levantei na minha cabeça, que é o seguinte. Cara, o técnico, ele só vai usar você se ele tiver confiança em você. A partir do momento que o Lloyd fez aquela palhaçada, o Diniz perdeu totalmente a confiança que ele tinha no Lloyd. Pode reparar. O Diniz ia colocar o Lloyd contra o São Paulo, o Diniz recuou e não colocou. O jogo estava 3-0 e eu acho que o Diniz pensou melhor, não colocou. Sabe por quê? Porque se o Diniz manda ele voltar e ele não volta, ele mata todo o esquema de jogo do Diniz. Porque o esquema de jogo é aquela marcação-pressão, mas é a recomposição incondicional também, que tem que ser na hora, não pode falhar se não der errado, porque o Vasco se expõe muito. Então, quando o Vasco se expõe, se você não recompõe corretamente, você perde o time e os caras fazem gol. Tanto é que o São Paulo fez um gol assim. O Vasco não se recompôs, errou ali. Acho que foi o João Vitor cabeceou, a bola bateu no jogador de São Paulo, voltou no Rian Francisco, o Puma marcou fofo e o cara bateu, fez o gol. Então, enquanto o Diniz não tiver confiança no Lloyd, enquanto o Lloyd não mostrar que ele é digno, ele não vai jogar. Escuta o que eu tô falando. Ele não vai jogar. Enquanto o Diniz não sentir que ele pode falar pro Lloyd, volta agora, e o Lloyd vai dar o sangue pra voltar, ele não vai jogar. E foi o que ele fez com o Ryan. Com o Ryan, ele fez exatamente isso. Só que o Ryan é um menino totalmente diferente do Lloyd, né? É um cara que sabe aceitar uma ordem do técnico, que é o superior dele ali, que é o chefe dele ali. E o Ryan aceitou e tal, e olha como ele evoluiu. Então, eu acho que o Lloyd vai demorar um pouquinho pra jogar. E se ele jogar, vai ser uns minutinhos pra ver se ele pode aceitar as ordens do Diniz, porque o Diniz vai gritar com ele, que ele vai estar do lado do Diniz quando ele entrar, o Diniz vai gritar com ele. E vamos ver se ele vai ter emocional o suficiente pra aceitar ou se ele vai fazer graça. Porque tudo ali é emocional. Aqueles gritos do Diniz, o jogador tem que ter emocional pra aceitar e entender. Igual o Nuno. O Nuno, no jogo contra o São Paulo, o Diniz... Cara, gritava com ele o tempo todo. No primeiro gol do Ryan, se você ver o replay, o Diniz tá gritando, chama o Nuno. Que ele queria falar com o Nuno, que ele precisava corrigir alguma coisa ali do Nuno. E o Diniz e o Nuno, com certeza, deve ter atendido, deve ter tentado. Não ficou de beicinho fazendo gracinha. E foi lá e foi coroado com o gol. Correto? Então, eu acho que o Lloyd vai demorar pra entrar em campo, hein? Vai demorar pra entrar em campo. E os caras que aceitaram o Diniz, aceitaram o que o Diniz falou, merecem ser coroados. Verratti, Nuno, Coutinho, PH,
Piton, Lucas Freitas, todos esses merecem toda a glória, merecem todo o respeito e reconhecimento sobre o trabalho que o Diniz está fazendo, e eles estão conseguindo executar. Eles estão tentando executar e conseguindo executar. Esse é o ponto. Beleza? E eu falei do PH, o PH merece parabéns, né? Comemorou 100 jogos com a camisa do Vasco. 100 jogos com a camisa do Vasco. É muita coisa e ele merece, ele tá evoluindo muito, ele tá jogando muita bola. Ele é um pilar na nossa defesa. Isso a gente não pode negar. Cara, ele é um jogador excelente, excelente mesmo. E tá se tornando, né? Ele tá evoluindo cada vez mais. Um físico invejável. Se todo jogador tivesse aquele físico, tinha só máquina em campo. Então, parabéns pro PH. Parabéns mesmo. Tá muito bem, parabéns. Foi coroado com uma assistência pro Verratti. Jogou muita bola contra o São Paulo e tá evoluindo muito mesmo. Então, parabéns, PH. Cara, o cara que foi rebaixado pra Série C, foi chutado do Galo, chegou no Vasco, esperou 7 meses para ter uma sequência como titular, porque o titular era o Puma, e ele tomou a posição e não largou mais. Ele merece sim ser homenageado por nós, ele merece sim estar na capa aí, porque cara, é muito bom ter um lateral com um físico tão bom assim, né, e que tá melhorando no último passe. E tá cada vez melhor, e isso também ajuda muito. Ele tá sendo equilibrado agora, né? Ele consegue defender, consegue atacar, encontrou um passe legal pro Verratti, diminuiu os passes de esquerda, porque, pô, o lateral é destro, tem que cruzar de direita, pô, não de esquerda. Então, muito bem mesmo. Parabéns, PH. Que você continue no Vascão por muito tempo e com uma performance parecida dessa por muito tempo também. Beleza? Esse é o MSC Vasco. Se você chegou até aqui, comenta aí. E para eu saber que você chegou até aqui, vamos criar uma palavrinha? Comenta Lloyd. Comenta Lloyd aí. Se você comentar Lloyd aí, no próximo vídeo eu falo o seu nome. Beleza? Se o seu nickname, se o seu nome no YouTube for um nome diferente, comenta Lloyd, comenta o seu nome que eu falo o seu nome aí no vídeo, beleza? Se falar um nome engraçadinho, pode ser que eu falo ou não, hein? Fechou? Esse é o MSC Vasco. Tamo junto. Valeu.